Quando você vive uma experiência da ayahuasca, cara, você tem uma experiência diferente. Você, de fato, tem uma percepção de algo a mais. Chame como você quiser chamar, mas é um negócio difícil de explicar. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu fui tomar ayahuasca, eu falei, cara, eu tinha tantos medos, tantas dúvidas, e obviamente, assim como você e eu, a gente vai lá e mergulha e começa a se aprofundar, e ler livro, e ver série, e tudo que a gente pode, mas mesmo assim, no fim, você tem medo. Porra, eu sou um cara que eu tenho asma, quem tem asma é pro resto da vida. Eu não tenho crise há anos, mas eu falei, vai que desperta a minha crise de asma, eu morro lá, porque eu já tinha uma parada respiratória quando eu era novo. Caceta. Aí eu falei, eu me despedi como se eu fosse morrer, porque pode ser que eu não volte. Aí peguei minha malinha, porque você leva o seu colchãozinho, o seu travesseiro, e fui. E aí, cara, começa às 8, eu chego em casa tipo 3:30 da manhã, foi uma cerimônia que durou muito tempo, foi incrível, foi maravilhoso. E a Renata desesperada, querendo saber, e aí, como é que foi, não sei o que lá. E a primeira frase que eu disse pra ela foi o seguinte, eu tentei explicar, mas a primeira frase que eu disse foi o seguinte, o reino das palavras é pequeno demais pra explicar aquela experiência. Tem que viver. Porque hoje a gente está acostumado a perceber o mundo com os nossos sentidos mundanos. E aquela experiência não é uma experiência tradicional. Então é difícil você explicar o que acontece ali, porque acontece de um jeito numa vez, na outra é completamente diferente. Pô, eu já tive contato com alienígena, cara, numa experiência dessa. Como é que você explica isso para uma outra pessoa que nunca vivenciou isso, que nunca teve nenhum tipo de relação com isso? Esse momento quebra um pouco pra mim, quando a gente pega e fala assim, estar numa realidade. Mas não pode ser uma simulação paralela que você não só impede. pingou lá, entendeu? E, Pode. de novo, eu não acho que diminui. Às vezes quando eu falo isso, o pessoal fala, mas tá diminuindo. Não, eu acho que na verdade amplifica. Porque se isso for uma coisa que a gente até consegue explicar de alguma forma, sabe? No sentido de eu não consigo entender como aconteceu, eu não consigo ter o acesso àquilo, mas significa que existe algum caminho interno ou externo para que a gente se conecte com esse troço. Isso. que eu vem- chamo de backdoor. Backdoor. Eu chamo de backdoor. É Existem backdoors no mundo. Mas é isso, essas suas experiências provavelmente é isso. É você se Eu conectando acredito. com um troço que não deveria ter sido, que em tese, na conformidade do funcionamento da nossa realidade, divina ou digital, seja o que for, a gente não deveria ter acessado aquele troço. Mas você... Ou não. Ou a experiência é justamente para que a gente ache esses negócios. Entendeu? Pode ser uma jornada de libertação, pode ser um game. Eu já pensei, cara, podia ser um game. Quem garante que não é um game pra gente estar aqui e a gente ir descobrindo... Chega na fase E, final. cara, você tá jogando, na real. Assim, você não tá preso aqui. A galera tem uma ideia meio Matrix. Fala, cara, eu não tô preso. É uma escolha. Eu peguei, pus o meu óculos lá e, entrei nessa parada e falei assim, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é conseguir descobrir que eu tô no game e sair. É tipo um escape room que eu me auto-coloquei. Por que não? Entendeu? Tipo, por que não poderia ser um negócio desse? É um tipo do game que seria mega popular. Ou não sei. Imagina você ter um... E que pra gente dura 100 anos, mas no game lá Exato, durou uma horinha. Uma horinha, entendeu? Assim, porque a percepção de... Você fala, mas durou muito tempo. Nosso tempo. O SimCity você coloca lá vezes 5, se você quiser um Total, negócio. é isso aí. Então, assim, às vezes é um negócio desse só. E é efêmero, e é simples. E por isso tem a vida após a morte. Na real, é a sua vida mesmo. É a vida. E talvez o cara de cima tá numa outra... E vira um loop infinito. E tudo bem. Veja, pra mim, o grande ponto é que o Link Bostrom levanta lá, né? A gente não vai morrer, a gente tá fazendo simulações com caras mais reais, e por isso a gente deve estar... as 3 premissas, né? Ele cria uma premissa lógica que você não consegue afastar 2, você consegue afastar uma só. Pra mim tem uma quarta. O que muda? Você vai deixar de amar as pessoas, você vai deixar de buscar essa verdade. O Galileu ficou maluco buscando essa verdade. E é uma coisa que eu tenho, esse desejo de descobrir qual é a verdade. Eu nem sei definir o que é a verdade, mas eu quero descobrir o que é esse troço. Então, existe, um pouco daquilo que é verdade liberal, existe um desejo dentro de nós, de uma descoberta. Eu tava falando outro dia com uma amiga minha que é futurista e desenha cenários, trabalhando na Embraer, e a gente tava falando, cara, esse negócio de futuro, não é que a gente tá de saco cheio do negócio, a gente gosta, mas ele parece insuficiente pros anseios que a gente tem de descobrir o amanhã. Se tornou uma coisa muito mais de uma descoberta quase que filosófica, humana, do que da parte de empresas. É óbvio que tá lá a parte de empresas. Pô, eu falei, hoje de manhã eu tava numa companhia aérea, mais cedo eu tava na Latam, mais cedo eu tava na Gol, na Azul. Então, mês que vem eu vou na Gol. Acho super legal trabalhar com essas empresas. Super legal atuar com as outras. Pô, ir lá, desenhar cenários, montar os negócios, ajudar os caras com inovação. Isso é tudo muito legal. Mas isso não sacia a alma. Um negócio que a gente não pode esquecer, a gente tem uma Índia que tem milhares de anos de história que o Ocidente não absorveu talvez 5% do que existe lá.
A gente teve sábios e situações documentadas, estudadas cientificamente, que até hoje as pessoas não explicam, né? Eu tive um vídeo recentemente meu viralizado que eu falo sobre a não alimentação, do viver da luz. Cara, e as pessoas não concebem essa realidade. Isso pra mim é um negócio natural. Eu conheci mesmo aquela moça, eu convivi com ela durante alguns dias. Eu não consigo ainda conceber, mas eu escuto, eu te respeito, fica difícil pra mim. Porque eu fico de uma dicotomia, mas sim, mas não só isso, cara, mas assim, por exemplo, você pega situações de pessoas, por exemplo, a gente não concebia que o ser humano conseguia ficar dias sem comer. A gente falava assim, o ser humano consegue ficar alguns dias sem água, alguns dias sem comer, talvez um pouquinho mais, e ele morre. E cara, hoje você consegue ver pessoas saudáveis, fazendo 30 dias de jejum e tranquilo. Tranquilo. Tipo assim, vou fazer 30 dias de jejum. E faz, e tá tudo certo. Pô, como é que explica isso? Como é que o corpo aguenta? Porque se ele aguenta 30 dias, por que ele não aguentaria 6 meses? Tem documentado um caso científico do cara que ficou mais tempo sem comer. Documentado, em inglês, se eu não me engano. Era um carteiro obeso, ele ficou, acho que 1 ano sem comer. Depois a gente pega, foi citado, acho que a Bruna tava, foi citado no episódio da doutora Maíra, não sei se você lembra, Bru? Mas você lembra dessa história? Essa história, ela existiu, e eu pesquisei, de fato tem. No finalzinho, ele ingere uma bebida que tem caloria, então elimina. Mas, cara, que esse cara tenha ficado 300 dias sem comer? Não, então... Veja, não tem precedente isso. Eu acho que o que é mais fascinante é que tem uma série de coisas que a gente não consegue explicar. Esse é o ponto. Então, assim, né? o que você falou de conecta com o divino, com o transcendental, esse desejo de explorar, essa coisa de buscar, de explorar dentro de si, explorar o mundo, explorar as oportunidades, explorar a criação, explorar tudo isso, é o mais fascinante de todos. Justamente porque não tem uma resposta. Se tivesse uma resposta, ele seria menos fascinante, ele teria um fim. E aí aquela coisa que é clichê, mas é verdade, é que a jornada é o fim em si mesmo. E isso traz uma paz gigantesca. Quando você fala, por exemplo, você falou da Índia, o hinduísmo tem ensinamentos que quando você olha, você fala, cara, esses feras falaram esse negócio faz 3.000 anos e você olha agora, esse negócio se aplica agora. Então, são lições estritamente humanas. E acho que a gente desconecta, a gente falou agora do óculos e etc. Eu acho que a gente pode até voltar para um mundo um pouco mais mundano e falar do óculos, mas assim, acho que a gente desconecta dessa nossa relação de ser um pouco mais do que meramente o ser humano. Tem alguma outra coisa. E pode ser que essa outra coisa, de novo, seja uma coisa super técnica de, cara, é um plug nosso na realidade virtual XPTO e tá beleza. Mas pode ser que não. E esse pode ser que não me deixa uma abertura muito grande de querer saber qual é. E de ficar aberto para as experiências que trazem. E governos querem controlar a população via de regra. Sempre foi assim, não é uma coisa de agora. Se o dinheiro é digital e é do governo, o governo aperta um botão e você está excluído da sociedade. A gente vê a liberdade diminuindo. No futuro, a AI dos caras opressora vai achar esse meu vídeo e vai mandar alguém vir atrás de mim. Luiz Candré é um dos maiores futuristas do Brasil. Ele é conselheiro de diversas empresas, de diversas indústrias, porque é um cara que consegue ajudar em muitas áreas. Não é questão de capitalismo, socialismo, é simplesmente o seguinte, o cara saiu de um ambiente que ele tinha menos liberdade porque ele tem mais. Só ver os caras de Cuba indo embora pra Miami e conversar com qualquer cubano que tá em Miami e perguntar pra ele o que ele prefere. Um povo feliz é um povo fácil de ser dominado. Eu não acho legal que trans compitam com mulheres, por exemplo, como tem acontecido. E não existe debate sobre esse negócio. Nós não temos uma paz garantida. Não há bunker que te proteja de um desmonte da civilização. O cara falando pra população ficar pronta, ter pilhas, ter rádios, ter água armazenada. Eu tenho certeza que isso será gigantesco. Essa é uma coisa perigosa. A solução pra isso, sem ter uma panaceia, mas é o seguinte: